Tá? É lógico que quando a gente fala de vendas, a gente não pode ignorar o momento atual. As coisas estão diferentes, né? Estão diferentes. Isso é um fato. A gente tem um inimigo invisível. No comecinho ali alguém estava falando já de outras pestes, não sei o quê, enfim, outras coisas, né, que estão por vir aí, e sempre vão aparecer coisas novas, desafios novos. A transformação digital, ela é inevitável. Nós estamos aqui numa reunião que há tempos atrás aconteceria, eu acredito que de maneira presencial, né? Então, realmente, isso é um fator que a gente não pode, né, e realmente ignorar. Tá? Mas aí, qual que é o nosso papel? Nosso papel como empreendedor, tá? Que eu também me coloco aqui, porque também sou empreendedora, tenho uma empresa, né, que representa alguns produtos. O nosso papel é ser um guia para o nosso cliente, é oferecer realmente informações que sejam informações relevantes para esse cliente, que valide a estratégia dele. Porque hoje ele dá um clique no Google e ele sabe mais do nosso produto do que nós mesmos. Mas por que ele chama o vendedor, né? Chama a gente lá na empresa para ainda conversar com ele ou liga para a gente? Porque ele quer validar se aquilo que ele está fazendo é a coisa certa, se ele está tomando a decisão correta. E nós temos que assumir esse papel, né, de ser esse guia. Nós temos também que procurar ajudar o nosso cliente a ganhar mais dinheiro ou a economizar, né? Então, fazer parte de um grupo como esse, estar sempre procurando mais informações, procurando estar antenado com as notícias, com as coisas que estão numa projeção maior, né? Os sistemas mais atualizados, e isso num ambiente associativo é muito propício, né? A gente entender como a gente consegue provocar essa transformação para o nosso cliente. Com isso, nós nos tornamos muito mais interessantes para ele e realmente conseguimos ajudá-lo a fazer a compra, que esse que é o nosso papel hoje, né? O cliente, ele está com tudo nas mãos dele, ele faz a escolha que ele quer, né? E isso é o nosso papel é realmente ajudar ele a fazer essa compra. E por que as pessoas compram, né? E lembrando que por trás de uma empresa tem sempre uma pessoa lá, tá? Por trás de todo CNPJ tem sempre um CPFzinho ali, tá? A gente não pode negar isso. Por que elas compram? Elas compram para resolver um problema, para satisfazer uma necessidade, para atingir uma meta. Elas compram para eliminar uma dor. Elas compram para ter uma transformação. Tá? É por isso que as pessoas compram. Não é porque está chegando no dia 30 e eu tenho que bater a minha meta. Tá? Hoje em dia isso não funciona mais. A gente tem que ter a nossa performance em vendas, né? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, o mês todo, o mês inteirinho, não só no final do mês, porque o cliente ele está interessado ali nas necessidades dele. E para vender hoje, a gente precisa ser excelente, tá? Nós precisamos ser excelentes. Essa Adriana, foto... antes de você avançar um pouquinho, Oi. o que a gente percebe nos processos de negociação, que a maior parte, ou pretensamente, querem preço, desconto, coisa desse tipo. Isso é real ou é falsa essa impressão? Se você me permitir, eu tenho isso um slide um pouquinho para frente. Eu vou chegar lá. Dá para esperar um pouquinho? Claro. Senão eu já respondo agora. Não, vamos lá para frente. Mas assim, realmente, tá? A gente passa por isso aqui, tá? Essa questão do preço, tal, justamente tem tudo a ver com os passos antes, tá? Uns passinhos antes que a gente está comentando aqui. Eu quero pedir para vocês prestarem bastante atenção nos slides para vocês
chegarem, porque o que eu estou fazendo com vocês é justamente a construção do processo, tá? Depois, se vocês pegarem essa apresentação e seguirem esse passo a passo aqui de cada slide, vocês verão que terão esse processo aí construído, tá? Então, o que a gente precisa para ser excelente, tá? Eu vou contar uma historinha aqui com vocês. Eu fui num lugar que é referência de entretenimento e na portaria desse local, desse parque, né, tinha uma catraca. E nessa catraca era necessário você colocar a sua biometria. E a minha irmã, essa que tá de orelhinha cor-de-rosa aí, ela tem uma mão que é especial e ela colocou a mão dela ok lá na maquininha e a máquina não funcionava. E a senhora que estava lá, tem muitos idosos que trabalham nesse parque, ela falou assim, tenta outra mão. E aí a minha irmã respondeu, não, essa daqui não funciona para ela, tal, né? Ela falou assim, não, tenta essa outra mão. E quando ela colocou a outra mão, ela liberou a catraca no controle que ela tinha no cinto e o que aconteceu? A minha irmã passou e ela falou, está vendo? Esse é seu dedo mágico. Aí a minha irmã ficou super emocionada, eu também, enfim. Mas por que isso aconteceu lá? Porque existe um processo, tá? Existe um processo onde cada funcionário, ele tem essa autonomia de promover esses momentos, que eles chamam de momentos mágicos, para as pessoas que visitam esse parque, tá? Isso foi possível só porque existe esse processo. Então, se você quer ser excelente, tem um processo na sua empresa, um processo em todas as áreas, e o que a gente vai falar aqui hoje é desse processo comercial. Outro ponto muito importante quando a gente está falando de processo é que vendas é matemática. Isso é meio contraintuitivo, né? Muita gente acha que vendas é arte, vendas é falar bem, é ter a lábia do vendedor, mas não, tá? Matemática, a gente vê que os movimentos eles se repetem em vendas, né? É lógico que quando a pessoa ela tem habilidades, ela entende de pessoas, ela vai ser muito mais bem sucedida na área comercial, com certeza. Mas muito importante ela entender os números que tem em vendas. E eu quero fazer uma pergunta, uma provocação aí para vocês, tá? Quem de vocês conhece qual é o ciclo de vendas de vocês? O ciclo de vendas é o primeiro momento que eu entro em contato com o cliente até o momento que eu fecho essa venda. Quanto tempo demora? Demora uma semana? Demora um mês? Demora 15 dias? Qual que é o seu ciclo de vendas? Tá? Você conhece o seu ciclo de vendas? Você conhece o seu ticket médio? Tem muita empresa que, quando vai conversar comigo, fala, é variado, cada cliente... Mas, gente, se você for estudar os seus números, você vai ver que existe um padrão. Qual que é o seu custo de aquisição de cliente? Quanto você gasta para trazer um cliente novo? Você sabe qual é esse valor? Tá? Se não sabe, vai anotando aí, são coisas para fazer, tá? Quantos clientes você tem no seu segmento A, no seu segmento B, no seu segmento C? Né? Quantos clientes você tem? Eu conversava com o França um pouco mais cedo, que a característica de vocês ela é interessante, porque vocês atendem vários nichos, desde uma residência, um condomínio, um restaurante, mas compensa atender todo mundo? Você sabe isso? Sabe fazer essa conta para ver se compensa atender todo mundo? Ou se é melhor você focar num nicho específico? E quantas ligações você faz por dia para ter sucesso? Então, de 30 ligações que eu tenho, quantas ligações ficam interessadas e quantas fecham? Eu conheço esse número?
né? Meus números de prospecção, meus números de cadência. Então, todos esses pontos aqui são muito interessantes de vocês avaliarem, tá? E por que as empresas fracassam? Elas fracassam porque elas não conseguem desenvolver um relacionamento duradouro com seus clientes, tá? E aonde que tem essa... Por que isso tem importância? Por quê? Quando eu vou capturar um cliente, geralmente ele custa muito mais caro para mim do que eu reter esse cliente. Reter esse cliente custa muito mais baixo e pode trazer muito mais, porque esse cliente aqui pode me trazer indicações, pode me trazer, comprar mais produtos, mais serviços. E se eu observo isso com muita atenção, isso me traz um retorno muito grande, né? Então, observar também o meu relacionamento dentro desse processo. Um outro ponto, assim, super importante é que toda vez que um cliente ele toma uma decisão, ele passa por uma sequência lógica de etapas. E muitas vezes a gente quer vender, quer fazer a venda do nosso jeito e não presta atenção em como o nosso cliente compra, tá? Geralmente, como as empresas compram? Ele está com uma, que a gente chama de dor ativa, tá? Ele está com um problema, ele imagina que pode ter uma solução, ele cria alguns requisitos para ter essa solução, e aí ele começa a chamar empresa A, empresa B, empresa C, e me envia uma proposta urgente aí. Quem já viu isso acontecer? Tá? Envia uma propostinha aí, por favor, como se fosse um pastelzinho, né? Porém, né, se você entende qual é essa sequência lógica que o cliente tem, você terá maior condição de criar uma diferenciação, tá? E como é que você cria essa diferenciação? Quando você entende em que estágio da dor desse cliente é melhor para você fazer a sua entrada, tá? Quando o cliente ele está num processo de dor latente, ele nem imagina, né, o que está acontecendo com ele, ele chega a ter uma falta de esperança ali, enfim. Quando ele está com essa dor ativa, ele reconhece que tem um problema e aí ele começa a buscar uma solução. E quando ele já tem a visão dessa solução, é que ele vem para esse processo aqui e começa a pedir para as pessoas, para as empresas mandarem a proposta para ele. Então, se eu olho esse processo, qual é o melhor momento de chegar nesse cliente que vocês acreditam? É melhor chegar quando a dor está latente, quando a dor está ativa, ou chegar em visão de solução? Quem quiser até deixar no chat aí, antes de eu começar a falar, seria interessante, para checar depois se você, se você respondeu da maneira correta, tá? É lógico que quando ele está na visão de solução, ele está pronto para fazer essa compra, tá? E muitas empresas têm a ideia de que esse aqui é o melhor momento de chegar nesse cliente, tá? Mas aqui você precisa entender, né, que o melhor momento de você chegar é quando ele está com a dor ativa, tá? Ele reconhece que ele tem um problema, ele está buscando uma solução, mas ele ainda não tem uma referência. Então, quando você chega comentando lá, por exemplo, olha, você sabe que existe uma legislação, né, a respeito desse tipo de serviço? Você sabe que existem produtos que, se você colocar no seu piso, ele pode ficar manchado? Você sabe quais são os cuidados que você precisa ter com os seus animais? Enfim, você vai criar uma referência que quando o seu concorrente chegar lá e ele não
construir esse processo, a pessoa ela vai achar no mínimo estranho, ela vai achar despreparado, né? Então, é muito importante também você entender em que momento você chega nesse cliente. E a partir da forma como o seu cliente gosta de comprar, você passa a montar o seu processo de venda, tá? E o seu processo de venda, como eu comentei com vocês, ele começa lá atrás, né? Como que é o meu processo de entregar o meu serviço? Quais são os... Como eu vou me apresentar, né? Quais são os templates e as perguntas que eu vou fazer para esse cliente? Qual é o modelo de reunião que eu vou utilizar com ele? Agora a gente tem também as reuniões online, né? Qual é o modelo que eu vou usar nessa conversa? Você já tinha imaginado que poderia ter tudo isso aqui para fazer uma venda? Eu posso pensar tudo isso aqui antes? E qual é o benefício de eu pensar em tudo isso antes? Porque na hora que esse cliente ele entrar aqui no meu processo de qualificação, por exemplo, aqui é só um exemplo, tá? Não significa que vocês teriam que ter todas essas etapas aqui no processo de vendas de vocês. Cada caso é um caso, a gente estudando aqui o processo reverso. Sempre eu vou olhar o nicho que eu estou atuando, né? Onde estão os meus clientes. Às vezes os meus clientes estão concentrados num determinado lugar, e aí eu posso conseguir extrair essa demanda de lá, às vezes não, enfim. E eu montando todo esse processo, eu vou facilitar todas as respostas para o meu cliente. Ele vai enxergar em mim muito mais organização, muito mais interesse, uma qualidade melhor de atendimento. E quando eu faço isso, esse cliente ele me coloca num padrão de referência que, se outros não chegarem ali com aquele padrão, vai ser difícil deles conseguirem concretizar a venda, tá? E muito mais fácil para mim, porque eu estou criando uma referência nesse cliente, tá? Então, muito importante a gente se preparar para a venda, né? E preparar não é só ir lá no site do cliente, olhar o site dele e ver o que ele tem. Não, tem todos esses passos aqui que eu observando, né, até a quantidade de vezes que eu entro em contato com esse cliente, de que forma eu entro em contato com o cliente, né? Tudo isso é realmente muito importante e facilita muito a venda. Bom, dentro desse processo, comentei um pouquinho atrás aqui, sobre a questão de nicho e até uma particularidade do negócio de vocês, tá? Do segmento de vocês, que é esse range de clientes que vocês podem atender, né? Mas, se eu parar para pensar um pouquinho e olhar lá o meu histórico de vendas, tá? Quem são os meus melhores clientes? Quem são aqueles que eu tenho maior demanda? Qual deles tem o maior mercado? Em que bairro eles estão? Em que cidade eles estão? São homens, são mulheres, né? E mesmo estando nas empresas, é mais homem, é mais mulher? Qual a quantidade de pessoas que estão envolvidas, né? É fácil falar com o decisor que fecha esse negócio ou é difícil? Né? Eles querem fechar o negócio agora? Então, quando eu coloco numa listinha todos esses itens aqui e vou observando lá dentro da minha carteira de clientes, vamos supor que eu sou uma empresa que eu atendo lá todo tipo de cliente, tendo a residência, condomínio, empresa, restaurante, enfim, tem todo tipo lá de cliente. E eu vou fazendo essa análise aqui em números,
fica muito fácil você decidir qual é o cliente que te traz mais dinheiro com menor quantidade de esforço. E aí eu posso fazer mais daquilo e ser muito mais lucrativo. Ah, então, eu não sei se vocês já fizeram essa análise alguma vez, tá? Também seria interessante fazer. Outro ponto importante são os interlocutores que a gente tem nessas relações de negócio. Então, quando eu olho aqui os tipos de negócio, em cada nicho, eu vou ter um tipo de pessoa que eu vou tratar. Então, na empresa, é o financeiro, é o RH, é a área de medicina e segurança do trabalho. Qual é a área que vai falar comigo? Na residência, é o marido? É a esposa? No restaurante, quem que fala comigo? Quem que decide por isso? Né? Então, se eu conheço esses interlocutores, eu também consigo montar melhor aqui os meus modelos de atendimento. Tá? E outro ponto, assim, eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, tá? Que é a questão do valor econômico e o valor emocional, que são valores diferentes, tá? O valor econômico está relacionado ao dinheiro, né? Que eu vou pagar, quantidade de dinheiro, quantidade de moeda lá, simplesmente. E o valor emocional é o que eu vou trazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas assim, eu tenho uma irmã que ela tem fobia de lagartixa. Se ela vira uma lagartixa, acho que ela sai correndo 10 quilômetros, né? Então, imagina o valor emocional para ela de ter a casa livre de um bicho como esse. O valor emocional para ela, no caso dela específico, é gigantesco. Então, imagina um restaurante super chique lá, tal, que de repente aparece uma barata lá no chão. Isso pode causar a ruína daquele restaurante. Então, esse também é um ponto muito interessante da gente saber antecipadamente nos clientes o que é isso, tá? E as perguntas, né, elas são, eu diria, as vedetes de um processo comercial. Por quê? São as perguntas que fazem o cliente pensar se você é relevante para ele ou não. E que tipo de perguntas nós temos que fazer? Nós temos que fazer perguntas relativas ao negócio deles, perguntas que causam impacto nos processos e perguntas que criam uma visão de solução. Então, perguntas relativas ao negócio, para atender, né, a sua meta, para aumentar a sua confiança nos seus clientes, né? Quais são essas perguntas? Então, eu dei até um exemplo lá no começo para vocês. Olha, você sabe quais são as leis que regem essa questão aqui do controle de pragas em restaurantes, ou numa empresa, ou numa residência? Né? Então, quando eu faço essa pergunta que ninguém fez para ele, opa, acende uma luzinha lá. Você fez ele pensar, ele nunca pensou nisso. Muitas vezes ele nunca nem se atentou para essa legislação, nem sabe o número, nem sabe o que diz, né? Mas, de repente, ele começa a olhar por isso com um pouco mais de atenção. O que vai causar impacto no processo dele? E nas questões de visão de solução, é sempre fazer o cliente imaginar-se com o seu serviço realizado. Depois que você realizou o seu serviço, como é que ele vai ficar? Então, você tem que botar ele para imaginar também isso, né? Já um pouco de neurociência ali, né? Que estão muito avançados os estudos hoje, mas quando você coloca o seu cliente para experimentar o seu serviço, mesmo que mentalmente, ele já fica muito mais fácil dele incorporar, né? E depois realizar essa compra. Tá? Então, criar essas perguntas antecipadamente, não é na hora que eu vou
tá lá na frente do cliente que eu vou ficar inventando pergunta, tá? Tudo isso tem que ser feito antes, isso faz parte de você ter um processo. Um outro ponto que muitas empresas confundem, né? Muitos vendedores confundem a diferença entre característica, vantagem e benefício. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma xícara. Essa é uma xícara branca que tem uma alça, tá? Essa é uma característica dessa xícara. E ela tem uma vantagem, que ela evita que eu queime os meus dedos aqui se o café está quente, tá? E qual que é o benefício? É tomar o café, o cafezinho, gente, que eu amo tomar um cafezinho. E vocês aí? Quem mais gosta de tomar um café, tá? Tomar um café sem queimar os meus dedos. Então, o que importa para o cliente? É tomar o café, né? Não importa a característica do serviço, enfim, tá? Isso para o cliente, o que ele quer? Ele não quer saber. É aqui que mora geralmente a maior confusão, tá? Ele não quer saber, olha, o produto é o XB46/1203. Não, ele não quer saber isso. Ele quer saber, olha, esse produto não é tóxico para o seu pet. E nós vamos fazer o serviço de uma maneira que a sua casa fique livre de todos esses bichos aí, dessas pragas, tá? É isso que o cliente quer, ele quer saber qual que é a transformação, tá bem? Então, use menos características e mais benefícios aqui para o cliente na hora que você está contando o seu serviço para ele. Quando um cliente diz para você que o produto está caro, aí volta lá na pergunta do Carlos, né? O que ele está falando para você? Eu não percebi valor. Opa! Eu não percebi valor no seu produto. Eu achei ele igual, o A, o B, o C, tá? E na ausência dessa proposta de valor convincente, o preço vai determinar. Se ele achou os 3 iguaizinhos, o que tiver o preço menor é aquele que eu vou contratar. Só que se eu demonstro esse valor, lembra que eu falei do valor emocional e do valor econômico dessa diferença? Se eu demonstrei isso durante o meu processo de venda, com as perguntas, com a minha organização, com a minha pontualidade, né? Que aí entra a coisa da excelência do processo e tudo mais, eu já vou ter uns pontinhos a mais aqui, ele vai perceber esse valor. E aí ele vai entender, poxa, esse aqui é um pouco mais caro por causa disso. Tá? E por que geralmente o cliente ele tem essa visão, esse está mais caro, tal, não percebi o valor? Porque as pessoas, quando elas vão fazer as vendas, elas atropelam as etapas. E vender tem um passo a passo para você seguir como se fosse uma receitinha de bolo, tá? Primeiro eu ponho um ingrediente, depois eu coloco o outro, tal. E se eu faço alguma coisa diferente, pode ser que o bolo não dê certo. Tá? Quer ver uma coisa muito comum? É você já mandar uma proposta, já mandar um orçamento de cara, sem, né, fazer aquelas perguntas, sem entender por que a pessoa está comprando, qual a necessidade dela, se ela já falou com outras empresas ou não, se ela já contratou esse serviço alguma vez ou não, quem que ela contratou da vez passada, entender quais são as referências que ela tem e ir passo a passo até a etapa seguinte. Né? Por exemplo, se eu mando uma proposta rapidinho, a chance de dar errado vai ser muito grande. Quando você manda proposta prematura, olha o que você está fazendo, está queimando dinheirinho. Tá? A mesma coisa é quando você desiste, né, dos clientes. A maioria das propostas, existe uma empresa, me fugiu o nome agora, estava tentando lembrar, que ela faz muitas pesquisas assim com relação às vendas, né? E a maioria das vendas são perdidas pela simples falta de follow-up dos vendedores. Imagine isso, né? E aí a gente escuta
né, algumas informações, né, que os clientes dão para a gente na hora que a gente vai ligar, quando manda uma proposta prematura, por exemplo. Estou analisando, enviei para os meus técnicos, a verba foi cortada, ou temos outra prioridade, tá? Mas, na verdade, essa venda já foi perdida ali atrás. E só você que não percebeu ainda. Quando a gente está fazendo a venda, as preocupações do nosso cliente, elas vão mudando ao longo do tempo da venda. No começo, ele está bastante preocupado em entender qual que é a empresa ali que está te atendendo, está mais focado na necessidade dele. Depois ele quer saber mais da solução, depois ele quer saber do preço, e depois que ele já tem todas essas informações, ele fica com o risco na cabeça dele. E se isso der errado? E se isso não der certo? E se isso, né? Então, quando eu tenho ferramentas que logo depois que eu mando essa proposta, eu começo a retirar o risco, e eu não apresento isso logo de cara, tá? Também é um erro apresentar logo de cara, mas que são os cases de sucesso que eu tenho, de uma maneira um pouco mais elaborada, principalmente quando eu estou falando de empresa, tá? Você tem um momento certo também para retirar, né, essa visão de risco que ainda possa ter sobrado do cliente. Você tem que sempre ter essa carta ali na manga dentro do seu processo comercial. Se você fez tudo isso lá desde o começo, cuidou do seu processo, fez perguntas, entendeu como o seu cliente compra, né? Escolheu melhor quem são os seus clientes, quem são os interlocutores, entendeu o que é valor para ele, o que é benefício, o que é característica. Se você foi passando por tudo isso, etapa por etapa, eu garanto para vocês que as objeções serão minimizadas. No entanto, se você deixou, né, algum ponto ainda, é realmente voltar no processo e entender, né, onde que está essa objeção, qual que é a dúvida dele, ele está comparando você com qual outro produto, enfim. Né, existem aqui muitas técnicas, né, de você entender essas objeções, né, e procurar minimizar. Isso também deve estar lá dentro do seu processo, mas eu garanto para vocês que se vocês fizerem lá desde o começo, você vai saber exatamente em que momento que você ganhou ou perdeu essa venda. Vou até voltar esse slide aqui, eu acho que vale muito a pena aqui, olha. Se foi na prospecção aqui, ou no momento da visão, ou no momento de acessar o poder, ou na negociação, ou mesmo que seu processo seja um pouco diferente desse aqui, se você passou por todas essas etapas com sucesso, você vai ter minimizada largamente a sua questão aqui de objeções, tá? Se você demonstrar valor, você vai fazer uma boa negociação. Se você não demonstrar valor, a sua negociação ela vai ser bastante prejudicada, tá? E um ponto aqui que é muito importante é você ter uma ferramenta para fazer todos esses controles. Lembra que eu falei lá no começo que eu fiz algumas perguntas para vocês? Qual que é o seu ticket médio? Qual que é o seu ciclo de vendas? Hoje tem uma infinidade de ferramentas que ajudam você a ter esse controle, né? E são ferramentas que hoje em dia são baratas. Antigamente, os empresários ouviam falar de CRM, os cabelos ficavam em pé, né? Ou ficava sem cabelo, né? Porque era realmente muito caro, né? Mas hoje em dia... Oi? Hoje, esses CRMs são licenças para você utilizar, né? Exatamente, são Qual é muito o valor baratos, médio tem algum... de uma licença por usuário hoje de um sistema desse? Você tem ideia? Sim. Olha, existem sistemas que são até gratuitos, com efetividade relativa, tá? Você acha vários aí na internet com um número de usuários
até interessante para empresa pequenas de maneira gratuita. Se você realmente não tiver como contratar pega nem que seja esse gratuito, porque se você controlar lá as suas ações de follow-up, etc., já vai ser um grande ganho, tá? Mas a maioria, quando você vai para ter relatórios de eficiência, eles, né, têm um custo aí que variam de... tem alguns até mais baratos, tá? Mas eu costumo indicar um que ele tem a partir de $12 por usuário por mês, mas que ele traz um grande ganho, porque eu fui vendedora muitos anos, né? Ainda vendo, lógico, mas não assim, numa empresa, né? Que eu quis dizer. E eu lembro como era penoso para mim, né, adotar um CRM, porque eu fazia todo o trabalho e depois eu tinha que lançar tudo lá e aquilo não fazia a mínima diferença para mim como vendedora, né? Então, eu gosto de um que existe hoje no mercado, que ele me ajuda muito, né? Ele tem ferramentas que eu consigo automatizar várias coisas no processo. E eu dei até um exemplo numa outra palestra, né? Quando eu lanço, quando ele vem lá do meu LinkedIn, o lead, ele automaticamente já manda uma mensagem para ele convidando para uma reunião. O próprio cliente já olha a minha agenda e já faz a confirmação dessa reunião e no dia ele manda um e-mail avisando que eu tenho aquela reunião ali agendada, tal, para o cliente, confirmando ali uns minutinhos antes também. Fora outras coisas, por exemplo, quando eu atendo o telefone no meu smartphone, ele tem um aplicativo que funciona no computador e outro que funciona no meu smartphone. E quando eu atendo a ligação, que eu tiro o telefone do ouvido, ele já abriu o meu CRM para fazer uma anotação e eu posso fazer essa anotação por voz e ele faz a transcrição do que eu falei ali para já só dar um ok. Então, agiliza o processo de vendas. E tudo que o vendedor quer para adotar um processo de CRM é ter essas facilidades, né? E ter informações que ajudem ele a vender mais. Né? Então, Agora, você disse um paradigma, né? Que quando você trabalhava com vendas, você parametrizou ali, aplicava, utilizava e não via resultados. E agora, você está, eu não sei se você parametrizou esse CRM de uma forma que tornou mais amigável esse relacionamento, e hoje, assim, é uma excelente ferramenta para você. O que você atribui, por exemplo, à questão de vendas, à implantação desses sistemas? É essa dificuldade de você conversar, convergir com ele? Ou quais são esses bugs que você depara, encontra? Então, eu sei que, sei lá, para a maioria das empresas é difícil você ficar parametrizando uma ferramenta, tal, talvez você tenha que contratar alguém para te ajudar nisso. Porém, quando a gente está falando do processo, que é essa conversa que nós estamos tendo aqui, vocês são os maiores detentores de informações do dia a dia, né? E até eu, como consultora, e a maioria dos consultores, né? É lógico que sempre a gente agrega um pouco de conhecimento e tudo mais, mas a informação maior sempre vem do próprio cliente, porque ele que está ali há anos já lidando com esses clientes, né? Então, você observar o processo de como o seu cliente gosta de comprar e montar o seu processo independe de ferramenta, tá? As ferramentas, elas vão vir para ajudar, para automatizar, para tornar mais rápido, para você ter mais dados, para você ter mais informações, para você poder amplificar as coisas, né? Amplificar os resultados. Então, eu diria que o primeiro passo mesmo é você montar todo o processo. E como eu falei, se você não tiver condição de comprar ou adotar uma ferramenta, só pode fazer uma gratuita, pega uma gratuita que ainda assim vai ser melhor do que você usar uma planilha de Excel, por exemplo.
tá? Que ela já vai gerir ali pelo menos os seus contatos, né? E o follow-up, que é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes. Tá? Mas para você, se você quer expandir, se você quer crescer, você vai ter que ter a parte de relatórios. Só que qual é o diferencial dessas ferramentas hoje em dia? Elas têm tudo já com vídeos gravados. Vamos supor que você não tenha como contratar um consultor para te ajudar a fazer a coisa muito mais rápido. Você vai ter que dedicar ali algum tempo estudando, vendo vídeos, né, fazendo a implantação dessa automação, mas você vai conseguir fazer, tá? Só vai exigir um pouco mais de dedicação da sua parte, mas você vai conseguir fazer. Assim como eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender a fazer essa parametrização. Mas é óbvio que quando você contrata um consultor, ele vai fazer isso com mais agilidade para você, mas é possível, e isso com custos muito mais baixos do que foi há muito tempo atrás, tá? Então, hoje, até a gente vive num momento, assim, privilegiado dessas ferramentas, né? Que elas dão bastante informação, né? E de uma certa maneira até muito fácil, né? Muito mais fácil de implantar, com todo o material ali à disposição, atendimento à disposição, muitas vezes 24 horas, né? Que nem essa ferramenta que eu estou comentando com vocês, que eu particularmente gosto, ela tem um atendimento 24 horas. Então, você pode estar fazendo as coisas à noite e vai ter alguém lá para te atender, tirar alguma dúvida. Né? Então, é bastante legal isso aqui, tá? Já encaminhando aqui para o final, se você fechou a negociação do seu cliente, né? Ele fica ansioso para receber o valor que você prometeu e você desempenhar o seu trabalho da melhor maneira, realmente vai garantir você fechar com chave de ouro tudo que você fez na venda, né? Então, no mínimo ali, entregar o que você prometeu, e tem um termo que tem muita gente usando agora, que é o over delivery, né? Que é entregar mais do que o prometido, né? Um pouquinho a mais do que o prometido, né? Sempre vai causar aquele encantamento no cliente e que vai fazer ele perceber um valor ainda maior a seu respeito, né? Então, olha, o meu negócio é controle de pragas. Como que eu vou fazer esse over delivery, essa surpresinha aí para o cliente? Pensar em algo criativo, com um custo muito baixo. E muitas vezes, gente, às vezes não é nada que muitas vezes vai custar até algum dinheiro para a empresa. Tá? Às vezes o fato de você ligar uma semana depois e saber, olha, como está tudo aí, está tudo bem, vocês ficaram bem depois que a gente fez esse trabalho, só de fazer esse follow-up, né? O que vai custar para você fazer uma ligação, né? E entender se seu cliente está bem depois que você prestou o serviço para ele, né? Usando a criatividade minimamente aí, você já pode causar uma excelente impressão no seu cliente. Então, fechando aqui, ter um processo comercial na sua empresa vai te ajudar a aumentar a sua previsão de vendas. Por quê? Se eu sei qual que é o meu 3052, né? Quantas ligações eu tenho que fazer para ter um X de interessado, para ter um X que fecham, né? Contratos comigo. Eu sei que se eu fizer 60, eu vou ter uma quantidade, em vez de 30. Se eu fizer 90, eu vou ter outra quantidade, né? E aí você vai já começar a ter uma previsão de vendas e que vai te levar para um outro lugar, né? Aumentar o volume de oportunidades, porque se eu entendo aonde estão as minhas demandas, aonde estão as minhas maiores demandas, com quem que é mais fácil falar, né? Aonde esse cliente ele está, em qual rede social? Hoje em dia a gente não pode negar, né? As redes sociais, tem que ser feito um trabalho lá
né? Faz parte da pré-venda isso, né? Muitas vezes da venda, da própria venda, depende do tipo de negócio, né? Aí eu posso aumentar a minha taxa de conversão. Se eu tenho uma equipe de vendas, é um pouco mais difícil no ambiente assim de pequenas empresas, mas se eu tenho ali 2, 3 vendedores, né, eu consigo equilibrar o conhecimento entre essa equipe e também se entra uma pessoa nova, se eu tenho tudo estruturadinho, entrou um vendedor novo, eu passo um tempinho ali dando instruções para ele dentro do processo, rapidamente essa pessoa absorve e já começa a gerar lucro para a empresa. Enquanto que se está tudo uma bagunça, até essa pessoa entender como a área de vendas funciona, vai um super tempo, né? Ou ela começa ainda a ter que criar processos. Poxa, já gastou um tempão, né? E tempo é dinheiro, né? Transferir conhecimentos do fundador da equipe para a equipe comercial. Às vezes eu tenho um dono de empresa que ele vende, só que nós, empresários, a gente tem que correr, cabecear, chutar para o gol, né? Cuidar da contabilidade, cuidar disso, cuidar daquilo, tal. Se eu não tenho alguém para me auxiliar em vendas, que seja tão bom quanto eu vendendo, como que vai ser? E se eu consigo transferir isso para o meu colaborador que vai vender ali por mim, poxa, sensacional. Se eu sou um ótimo vendedor, isso é incrível, né? E reduzir o ciclo de vendas, né? Que é o tempo em que eu faço contato com o cliente e fecho o contato com ele. Isso também, se eu reduzo aqui esse ciclo, eu estou reduzindo o quê? Custo. Porque significam menos pontos de interação com esse cliente e, consequentemente, menos custo. Tá? Então, é muito importante a gente observar esses pontos aqui, ter esse processo comercial. Isso, com certeza, vai ajudar o nosso cliente a comprar. Outra coisa que é muito importante, conte as suas histórias, tá? Nós, seres humanos, a gente está acostumados, desde criancinha, a ter histórias, né? A gente é criado com histórias da Disney, desenhos, né? A gente gosta de ouvir histórias. E o nosso cliente não é diferente, tá? Então, quando você está fazendo a sua venda, desculpe, use, né? Use as suas histórias de sucesso, use isso, não tenha medo de usar quando você está falando com os seus clientes, tá? Porque isso vai trazer maior credibilidade para vocês dentro do processo comercial. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês aqui dentro desse tempo. Eu acho que esse tema é vastíssimo, tem muitos detalhes aqui em cada uma dessas etapas, mas se vocês seguirem esses itens aí, com certeza vocês já estão num bom caminho para montar o processo comercial de vocês. Não sei se já tinham pensado nisso alguma vez, né? Mas estou à disposição aqui de vocês, caso alguém tenha alguma pergunta, fico à disposição de vocês, tá, gente? Muito obrigada. Adriana, excelente. Nossa, fiquei aqui ligado o tempo todo. Você tem uma voz, um jeito de professorinha, né? Bem didático. E eu acredito que a maioria das pessoas deve ter percebido o quanto a gente perde venda só por não estar organizado, mas não é só organizado, é organizado de uma forma adequada. Existem técnicas, e essas técnicas precisam ser usadas, assim como tem técnicas específicas para controle de pragas, assim como tem técnicas específicas para você fazer uma planilha, assim como tem técnicas para você fazer uma edição de vídeo, existem técnicas específicas que aumentam a sua possibilidade de venda. E, para mim, ficou extremamente claro o processo. E agora vamos abrir para perguntas, se
que quem quiser aí fazer alguma pergunta, por favor, ponha no chat que o Emerson vai estar anotando e vai estar passando para vocês. Acho que, França, Adriana, parabéns, Adriana. Obrigada. Com relação a perguntas, acho que é só abrir o microfone, se quiserem fazer a pergunta direto, também é possível, né, Emerson? Sim, com certeza. Sim, é possível. Pode abrir o microfone e solicitar para fazer a pergunta. Ou aquele que for um pouco mais envergonhado, quiser digitar no chat também, ficamos à disposição aí para atender, né, Adriana? Com certeza. E também eu deixei no final desse PPT, até depois eu vou salvar, deixar com o Emerson, caso alguém tenha interesse, né? Tem o meu e-mail, adriananogueira@conectevendas.com.br, e tem no meu Instagram também, se alguém quiser mandar algum direct, é Adriana Soares Nogueira Oficial. Também fico à disposição de vocês, tá? Quando você apresentou aquela visita ao parque temático, é extremamente importante a forma como eles tratam os clientes. É referência mundial, né? É uma forma extremamente fantástica, maravilhosa, em termos de atendimento. Mas o que mais me pegou foi que eu tive em 2011 com minhas 2 filhas. E eu chorei como criança porque remeti lá atrás, quando elas queriam ir, a gente não podia ir, veio toda aquela emoção, elas começaram a chorar, chora eu. Chora. E é justamente aí que pega. E hoje nós somos, como você mesmo fez aqui, propagadores do quê? Da marca deles. Vá lá porque você vai se deslumbrar, vá lá porque você vai ser surpreendido, vá lá porque você não é um parque para crianças, e você com certeza vai resgatar a sua criança. Isso é legal. E você veja, quanto que eu recebi? Na verdade, nós pagamos uma grana para estar lá, né? E você fica fazendo propaganda das pessoas. E agora imagine uma empresa como a de vocês, muitos de vocês aí, de controle de pragas. Como seria causar essa emoção? Eu tenho uma história para contar aqui, tá? Tem uma empresa, não sei se eles estão aqui hoje, não cheguei a ver. Mas quando eu mudei aqui para São Bernardo, tem 3 anos que eu moro aqui. Eu moro num apartamento antigo, ele é bastante grande, tem bastante espaço, mas ele estava muito tempo fechado. E, para minha surpresa, tinha umas visitantes aqui e eu apavorada. Aí liguei para uma empresa, nossa, prontamente ela me tranquilizou, aí ela fez perguntas para mim. Olha, onde que elas estão? Tá dentro dos móveis? Eu falei, não, acabei de mudar, né? Tá assim, né? Saindo pelos ralos aqui, né? E aí realmente fizeram um serviço muito eficiente mesmo. Nunca mais eu tive nenhum problema, né? Fizeram um serviço super... E sempre que alguém precisa, eu dou a indicação dessa empresa. Então, a forma como ela atendeu foi, gente, uma coisa... Você sabe, né? Mulher geralmente tem problema com barata. Então, imagina, para mim aquilo foi terrível, né? E tinha acabado de me mudar, enfim. Então, realmente foi uma empresa que me trouxe tranquilidade. Então, quando eu penso nessa empresa, eu penso em tranquilidade. Eu penso nisso. Então, olha a oportunidade que vocês têm de causar essa emoção nas pessoas, né? Na hora que vocês estão falando a respeito disso. Incluir isso no processo de vocês de vendas, de uma maneira pensada, né? Então, como você faz essas perguntas para as pessoas, você já remeter essa emoção. O exemplo lá daquele parque, a gente pode aproveitar, a gente acha que não, mas
E são coisas simples. Gente, olha o que ela fez. Ela só abriu o negócio lá com o cintinho dela e falou, esse é seu dedo mágico. Mas, até hoje, a gente lembra disso. Até hoje. Por quê? Causou uma emoção. Né? Você vê, uma outra coisa que é super interessante é você passar para a pessoa segurança, autoridade, para que ela tenha confiança em você. Já aconteceu comigo, a gente participar de uma concorrente, na verdade, uma dona de casa que estava com um problema de cupins, só que ela falou que o nosso preço estava muito alto. Ela não sei, a decisão foi fazer pelo preço mais baixo. Uma semana depois, ela estava ligando para a gente, pedindo para a gente se podia dar um desconto, porque ela não confiou muito na empresa que ela tinha contratado. Não, o nosso preço é o preço justo. Nos contratou, mesmo pagou quase 50%, 60% a mais. Por qual motivo? Porque foi a confiança. Então, tem esses gatilhos que ajudam bastante a se trabalhar, e a emoção, a emoção barata vem por causa disso. Eu vou compartilhar com vocês uma outra coisa aqui também. Eu comentei, né? Só de você ser mais organizado no seu sistema de follow-up. Por exemplo, o que você combinou, você manda um e-mail relatando o que você combinou. A pessoa vai falar, nossa, se essa empresa ela é tão organizada assim na hora de vender, imagina na hora de entregar. É verdade. Então, só o fato de você ser organizado na condução, né? Da maneira como você se comunica durante o processo de venda, isso já causa um efeito bem positivo no cliente também, né? Que ajuda bastante. Tem uma pergunta aqui, o Wagner Ferreira, ele fez, né? Você comentou sobre o setor de venda estar uma bagunça. O que seria uma bagunça? Sendo que metade da equipe de venda consegue atingir as metas e a outra metade sofre demais quando consegue. Se você me permitir, eu acho que eu gostaria até de tecer alguns comentários com relação a isso. Por favor. Wagner, na realidade, quando você tem uma situação dessa, acho que você tem que começar a pensar e rever, inclusive, a gestão comercial da tua empresa, né? Por que metade consegue atingir, outra metade não, né? É questão de motivação. O que acontece com isso, né? Talvez até questão de liderança dentro da empresa, tá? Acho que são uma série de fatores que você tem que começar a pensar, a avaliar, né? E analisar para ver o que está acontecendo de errado. Se é a gestão, se é, inclusive, o processo de contratação das pessoas que você está contratando, de repente, você está contratando pessoas erradas. Tá? Bom, os meus comentários. Passo para você, Adriana. Acho que você foi perfeito aí. Um ponto muito importante realmente é a contratação. Um vendedor, ele requer mais do que às vezes conhecimentos também, mas um nível de energia grande. E hoje em dia o RH das empresas, eles têm condição de detectar isso, né? Às vezes a pessoa está com depressão, não que essa pessoa não tenha valor, mas talvez não seja o momento, né, dela atuar em vendas, tal, porque essa parte de vender exige energia, e se a pessoa está sem energia, ela não vai ter condição de ser bem-sucedida em vendas, né? São fatores muito importantes. Mas quando você tem um processo, fica até fácil de você detectar isso. Por quê? Você consegue ver, às vezes, até em que parte da venda que as pessoas estão com problema. Elas estão com problema na prospecção, no acesso ao poder, no fechamento. Aonde que está esse problema? Se também a pessoa, ela é uma pessoa que ela não está executando todas as tarefas, eu mando essa pessoa embora, que ela não está fazendo o mínimo, que é fazer aquilo que ela tem que fazer, né? Então, ela já não merece estar ali, porque ela não está fazendo nem todas as tarefas que ela tem que fazer. Agora, se ela está fazendo todas as tarefas, mesmo assim ela não tem resultado, então ela pode
estar com falta de informação, falta de treinamento, né? E tudo isso são coisas que o empresário ele pode melhorar com facilidade. Às vezes ele mesmo falando, contando cases, eu dou sempre essa dica nas minhas consultorias, que faça uma reunião rápida de 20 minutos com seus colaboradores todos os dias de manhã. Veja o que eles precisam de você, tal. Depois desses 15, 20 minutos, para ver o que tem de problemas, o que pode fazer, o que tem de atividades, faça um treinamento de um produto. O que vai acontecer? Você vai ver que todo mundo vai vender mais aquele produto naquele dia. É incrível. 10 entre 10 empresas acontecem isso. Você faz um treinamento sobre um tipo de serviço e naquele dia todo mundo vende mais aquele serviço. Por que será? Né? Porque tá fresquinho na cabeça. Agora, se você faz isso todos os dias, quanto de resultado você poderia ter? Tá? Então, o processo ele ajuda até nisso, né? Mas, realmente, a gestão, a contratação, tudo isso são fatores, assim, realmente primordiais aí, como o Carlos comentou, tem que observar isso também. Adriana, tem mais uma pergunta aqui do nosso colega César, que está aqui também, né? Ele faz a pergunta: gerar proposta de valor, tanto na equipe comercial quanto no cliente, é o maior desafio. Qual é a dica mais importante para essa percepção de valor? Essa eu acho que é a palavra de ouro, né, César? Sim. A maior dica, César, são as perguntas, tá? Lembra que eu coloquei um slide para vocês que tinha assim, perguntas de negócio, né? Perguntas que impactam no andamento, né? Do dia a dia desse cliente e tal. Se você põe ele para pensar, ele não vai ter a resposta na hora. Você já conhece a lei X, PTO, tal, que fala disso? Não sei. Ou ele vai falar, sei e tal, mas ele não sabe. Você vai ler no corpo dele que ele não sabe. Mas não importa. Importa que você vai fazer ele pensar. Poxa, esse pessoal conhece até de legislação. Olha, ele já vai atribuir um valor para você nisso. Então, assim, se você quer o pulo do gato de qualquer método de vendas, é você saber fazer perguntas. E a segunda parte de você fazer perguntas é você colocar o cliente num estado que ele se imagine usando o seu serviço. Que é também como a Disney, falei o nome, né? Esse parque aí Disney, faz, né? Disney mesmo. O que eles fazem? Põe um desenho para a criançada assistir e depois no final ele põe lá o castelo da Cinderela e não sei o que, mostra as crianças se divertindo lá no parque. Tal. Nossa, cria isso um imaginário na cabeça da maioria das pessoas, que é o sonho ir para lá e tal. Né? Então, você colocar o cliente numa situação em que ele já resolveu o problema que ele tem, né? E assim, com toda a glória que ele puder. Então, você fazer ele imaginar já tendo a experiência do seu serviço concluído. Então, 2 fatores aí. Primeiro, fazer muitas perguntas que façam... Não pode ser pergunta bestinha, tá? Pergunta bestinha que eu falo pergunta assim, quantos funcionários você tem? Qual que é o seu CNPJ? Gente, isso não vai trazer valor nenhum para ele, tá? Pergunta que realmente faça ele pensar, tá? Então, é isso. Não sei se respondi aí, César. Legal. O Wagner Pereira fez mais uma colocação, né, sobre a pergunta que ele fez e a resposta que nós demos, né? Ele coloca aqui: perfeito, cara, já tinha essa visão, pois a gestão para toda a equipe é a mesma. As metas são as mesmas. Autonomia de prospecção todos têm, mas estou sofrendo bastante com uma parte da equipe. Wagner, o conselho que eu dou, na verdade, é assim, a gente veio trazendo as lives, né, da Prague, do Cine Prague. Não sei se você veio acompanhando todos, mas num primeiro momento a gente veio trazendo assim o cenário do problema e a gente veio trazendo assim soluções a respeito das jurisprudências jurídicas, trabalhistas aí.
E agora, né, nessa última etapa, o que a gente está trabalhando muito, trazendo aí consultores, a Adriana e tantos outros que nós trouxemos, justamente no quê? No intuito de dar embasamento ou até suporte, de repente, contratar esses profissionais para te ajudar. Eu não sei se é o teu caso aí, por exemplo, talvez aí, como diz, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Eu não sei se você internamente consegue demonstrar, né, o que você deseja. De repente, você trazer uma consultora, uma consultoria de fora, você consiga trazer mais resultados, né? Ou a alternativa aí que eu vejo, se não está dando resultados, aí realmente é buscar uma boa empresa de RH para fazer um bom processo de seleção. Eu acho que, infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, nós estamos aí com um índice de desemprego bastante alto, né? Por outro lado, é um momento bom de você buscar bons profissionais aí no mercado também, né? Essa, acho que é a resposta aí que eu deixo para você, Wagner. Aí não conheço a tua empresa, mas de repente são alternativas que você tem que, como gestor, tem que começar a pensar. Tem mais alguma pergunta? Está encerrando. Aí o Wagner e a Regiane está dizendo aqui, obrigado, boa tarde a todos. Wagner, eu que agradeço por você estar cutucando aí. De repente, como diz, é aquele empurrãozinho que faltou aí para você repensar o teu modelo de negócio. E começa a se programar, quem está aqui, o pessoal está, estamos estimulando. 2021 temos Expo Praga ao vivo e a cores, se Deus quiser, e lá nós vamos conseguir estar pelo menos tocando o mais calor humano, né? Porque por mais aqui é interessante, é uma possibilidade, mas a gente ainda sente muita falta de estar presente, de estar cumprimentando, de estar brincando, de estar fazendo piada, de estar chorando junto. Tá? Eu pelo menos, sinto muito falta disso, do presencial. Mas é o que temos para hoje e eu acredito que o Cine Prague e a Prague estão dando todo o esforço necessário para que a gente consiga minimizar os prejuízos. E, graças a Deus, a gente tem conseguido trazer excelentes palestrantes, excelentes informações, e aí cada um usa do jeito que pode, do jeito que quer. Tem gente que vai dar importância. Eu fico muito, às vezes, muito... Essa é uma live que eu acho que gostaria que tivesse 100 pessoas. Por quê? Porque com 100 pessoas fortalece mais o nosso próprio negócio, fortalece o nosso setor. Mas o pessoal não tem tempo, né? E é uma das perguntas que eu acho que a gente vai ter que fazer, viu, Emerson? Fazer uma enquete para ver se esse horário agora, com esse retorno das atividades, se não é melhor a gente dar uma mudada de horário, mudada de dia. Eu acho que a gente vai ter que fazer um questionário aí para mandar para vocês, para verificar qual é a postura que a gente vai tomar para setembro de 2020. Adriana, muito obrigado. O que você precisar do Cine Prague e da Prague, nós estamos de portas abertas. Estamos já conversando a respeito do benefício para os filiados e associados da Prague. Isso a gente vai ter que acertar alguns detalhes para ver a possibilidade de ajustar para que os nossos filiados e associados tenham a possibilidade de ter acesso a ferramentas que ajudem a vender mais. Ótimo, estou à disposição. Estou passando para... Eu queria deixar mais alguns recados aqui. Primeiro, eu gostaria que todo mundo abrisse, se puder abrir a tela, né? Para o Emerson tirar uma foto aqui dessa live. Mas eu queria deixar alguns recados. Agora, quarta-feira, nós temos a live da Expo Prague, né? Vamos falar sobre metanoia, tá? Que bicho é esse, né? Que nome é esse, né, César? Então, vamos lá, participe, assista para vocês entenderem e aplicarem dentro da empresa. A Prague, ela continua dando os cursos de atualização técnica, tá? Então, veja a programação aí, tem esses cursos de atualização técnica.
Nós estamos já idealizando, já está sendo anunciado o curso de Turbinando as Vendas aí também. É mais uma dica aí em complemento ao que a Adriana disse, né? Colocou hoje, a Adriana colocou mais a questão assim, de metodologias, né? E assim, estamos trazendo o pessoal aí justamente para fazer essas abordagens. Na próxima quarta-feira, né? Próxima segunda-feira, às 16h30, nós estaremos aqui, a Lucy Ramos Figueiredo já confirmou a presença, vai falar aí agora sobre a parte técnica das pragas ali, tá? Então, agradeço aí a todos por participarem aí, nos prestigiar, e acho que receber um pouquinho de conhecimento, né, Cristina Riga, que está nos assistindo ali. Carlos, pedir licença para falar aqui. Ao longo dessa semana passada, nosso ex-diretor, conselheiro Bruno, nosso vice-presidente executivo, Sérgio, muito obrigado aí por estar nos prestigiando aí, compartilhando informações aí. Emerson, já fez a sua parte? Falar, o Trajano, que vai dar o treinamento de quarta-feira, ele realmente é um autor que eu gosto muito. Ele tem um livro, O Velho e o Menino, que realmente é um livro que transformou realmente os meus propósitos. Então, vale a pena todos estarem aqui assistindo, porque realmente o cara é muito bom. Com certeza, Metanoia Esperamos todos vocês. Adri, pode se despedir. Gente, só tem a fotinho, cadê a fotinho? Obrigado. Cadê a fotinho? Já tirou fotinho? Até mais, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Emerson entrou para a foto? O Emerson só fica no back-office. Já foi. Obrigado, gente. Segunda-feira estamos presentes aqui com a presença e agradecemos muito a paciência e a boa vontade de estar buscando informações para melhorar a sua empresa. Parabéns a todos. Obrigado, gente. Fala, Serginho. Preciso falar com você. Serginho, preciso falar com você. Eu ainda estava com o microfone fechado aqui. Você está morando ainda lá perto daquele veterinário? Moro sim, lá do Rogério. Eu estou precisando fazer a cassação de uma gatinha. Eu te mando o telefone dele. Não, peço para você conversar, porque é caminho da sua casa, eu te entrego, quando você vier para a praia, você me avisa, eu te entrego na praia, você leva a caixinha. Trabalho de transporte de pet. Não, tranquilo. Pet delivery. Não, eu dou uma ligada para ele, aí eu te passo, vejo lá como é que ele está de data, tudo, eu te aviso. Vê direitinho, a gente até ia fazer a cassação dela a semana retrasada, mas na data que ela ia fazer, ela entrou no cio. Então, aí não pôde fazer. Então, como ele tem lá a possibilidade de ter o pós-cirurgia, sim, é melhor porque ele cuida, ele já dá todos os remédios, etc. Fica lá, não, ainda mais gato, né, França? Gato para dar remédio, cara. Puta que pariu. Só quem teve gato e quem tem sabe que dar remédio para gato. É que a gente fica com o voozinho, você pega o veterinário, ele pega rapidinho, a gente fica com cheio de osso, dedo cheio de dedos, né? Não dá certo. O gato não é o melhor é que normalmente elas ficam se lambendo, ficam futucando e tiram o curativo. Então, lá você conversa com ele? Conversa, eu dou uma ligada para ele. Hoje eu não sei se eu consigo pegar. Não, deu pressa. Eu falo. Vê qual é o valor direitinho, tá, para a gente acertar. Maravilha? Show de bola. Pessoal, isso aqui já não é mais parte da live, né, pessoal? O Guizo está aqui, ele é veterinário, Fábio, o Françá.
Ah, é? O Guizo manja aqui, ele tá longe, então a gente manda rolar para Jales, né, Guizo? Beleza, então, gente. Tchau, tchau para vocês todos. Tchau. Tchau.